Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de quarta-feira. Eu vou começar esse vídeo já comemorando 30.234 pessoas dentro da minha casa. Muito obrigada pela sua contribuição, por você estar aqui comigo. Sem você, este canal nada seria. E hoje eu vou falar sobre Can Yaman e as últimas notícias da Demet Özdemir. Durante esse mês de setembro, o Can Yaman deu diversas entrevistas para jornais, revistas, TV, e tem uma que está repercutindo bastante aqui na Turquia, no qual ele fala sobre beleza. Se eu não fosse bonito, eu teria mais sucesso. Existem mais pessoas bonitas do que eu, mas se a expectativa não for acompanhada pelas 3 virtudes como tenacidade, garra, disciplina e determinação, não irá muito longe. A beleza por si só não é o suficiente, assim como o talento. Muitos sonham em atuar, talvez até mesmo no exterior, mas eu não sei quantos realmente estão dispostos a deixar tudo: casa, família, entes queridos, e começar do zero em um novo país e falando um novo idioma. Nessa mesma entrevista, ele também falou sobre a escolha de advocacia e sobre trabalhar como advogado. Eu achei ele bem sincero nessa resposta. Essa é mais uma entrevista que eu acho que foi sim o Can Yaman que respondeu, porque eu achei bem sincera. Ele disse o seguinte: sou alguém que evita os problemas, não quem os resolve. E eu gosto de cuidar da minha vida, eu não gosto de cuidar da vida dos outros. Ser ator é mais como eu. Todo mundo que gosta do Can Yaman, ou pelo menos que conhece um pouquinho sobre ele, sabe que a beleza não é somente uma das qualidades que ele tem. Ele é o pacote completo, né, gente? Ele atua bem, ele é super, hiper, mega inteligente, ele fala 5 idiomas, e a beleza na carreira dele é somente um pequeníssimo detalhe. Eu achei essa resposta dele bem sincera, mas eu não sei por que se ele fosse um pouquinho menos bonito, ele teria mais sucesso. Ele não é famoso pela beleza dele. Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essa resposta. Às vezes são julgamentos, né? Pode ser que sim, às vezes as pessoas veem as pessoas muito bonitas e acham que elas são menos inteligentes. Não sei, não entendi muito bem, tá bom? Sobre o futuro, o Can Yaman disse o seguinte: não penso no longo prazo, faço uma coisa de cada vez. Porque mesmo quando os sonhos se tornam sérios, eles ficam pesados e eu não gosto de me estressar. Ele falou que ele agora tem o lançamento do Viola, as gravações em Budapeste, e ele falou que irá deixar o tempo preencher os detalhes do futuro. Uma coisa de cada vez, né, gente? Até mesmo porque as gravações do El Turco será uma gravação muito longa, 6 meses é muito tempo. E além do mais, ele também disse que ele iria se dividir entre Budapeste e Itália, porque ele tem alguns compromissos também na Itália. Então, né, gente, vamos segurar a nossa ansiedade. E uma coisa que ele não poderia deixar de falar é de quem? Da mãe dele. Can Yaman deu os devidos créditos à mãe dele, que trabalhou tanto para fazer com que ele fosse o que ele é hoje. Ele disse que ela é a pessoa que mais torce pela felicidade dele, e ele falou uma coisa engraçada, que na casa dela ela tem um cantinho com várias fotos do Can Yaman, e que até parece um museu ou até um pouquinho de um funeral. Ai, gente, que horror! Imagina só, isso é bem coisa de mãe, né? E é filho único também, vamos dar um crédito pra ela. E toda essa movimentação de eventos, do Viola Come Maré, tudo isso levou o Can Yaman ao top number 1 do ranking da IMDb. Ele estava em 5ª posição e ele foi para a 1ª posição, e logo abaixo está a Hande Erçel. E agora, com todo o movimento, né, Viola e El Turco, muito provável que ele se mantenha na 1ª posição. E a Greta, a parceira do Can Yaman, também está lá por Budapeste e também fez um compartilhamento naquele mesmo local que o Can Yaman estava com o cavalo. Nas suas redes sociais, ela publicou essa foto e escreveu: tinha tantas saudades disso, tanto que decidi voltar e editar Minha Paixão mesmo durante o set, tendo que ficar aqui por 5 meses. 49% aqui na Hungria. Existe uma cavalgada totalmente simbiótica com o cavalo, formada por movimentos imperceptíveis de conexão profunda, de doçura e gentileza, e não de domínio sobre o que é definível, mais um parceiro do que um animal trabalhador. Achei bem legal, né, gente? E que bom que os cavalos do El Turco serão esses bem cuidados e que não estão sendo tão explorados. Uma vez eu fui pra Capadócia, eu andei de cavalo lá e eu falei, eu nunca mais vou andar de cavalo. Gente, é um horror.
Não recomendo, tá bom? Não recomendo aqueles passeios de cavalo, não façam. Enfim, vamos seguir acompanhando essas gravações do El Turco. O Jayaman também está por Budapeste. Serão 5 ou 6 meses intensos de gravações e vamos seguir aqui acompanhando. E quem estava lá em Paris foi a senhorita Demet. Ela foi participar de um evento de moda a convite de uma famosa marca de cosméticos. Tem um vídeo dela chegando a este evento e é como diz a música: luz na passarela, que lá vem ela. Do jornal fala que ela recebeu críticas por causa da roupa, por ter usado um blazer como vestido. Eu não vi críticas nenhuma, eu só vi elogios, mas vai entender. Bom, meninas e meninos, essas foram as notícias do Jayaman e da Demet. Vamos seguir aqui só de olho. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu quero gravar daqui a pouquinho. Obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo, pelo engajamento e vejo vocês lá no próximo, tá bom? Me assistam. Beijo e tchau!